Curso Termometria Live 7. O que é VEFF? É o grau de liberdade em certificados de calibração. O valor de VEFF está relacionado à média das medidas obtidas em laboratório de cada ponto calibrado. Então aqui eu tenho um certificado, isso aqui é um certificado que eu usei de um certificado existente, real, e aqui também é a parte de um certificado real. Tem uma temperatura de referência, tem uma temperatura de um padrão e de um erro. Ele não fala nem nas observações, em nenhum lugar do certificado que ele fez uma média das medidas obtidas em laboratório, no caso dele, né, de cada ponto calibrado. Então, por exemplo, se eu for calibrar em 100, eu preciso fazer no mínimo 3 medidas, ter a média das leituras, seja ela em milivolts e depois passadas para temperatura, como a gente já viu, para que a gente possa ter o erro. Eu tenho que ter muito claro, por isso que eu coloquei aqui o primeiro ponto do VEFF, para a gente entender. Deve ser mencionado em certificado que foi feita uma média de leituras para cada ponto calibrado. Então está muito claro aqui, aqui não está claro. Quando a gente fala, pessoal, em VEFF, que é o grau de liberdade, que em alguns certificados ele é mencionado dessa forma, ele está relacionado ao valor K. Então o valor K padrão para VEFF igual a infinito é 2. Então sempre que o grau de liberdade estiver em infinito, seja escrito infinito ou com a nomenclatura de infinito, o fator de abrangência do K é 2. Vamos analisar outros pontos, né, para a gente poder entender o VEFF. O segundo ponto, é comum o VEFF na calibração de termopares e PT100 serem infinitos. É normal até. Seria anormal eu ter uma discrepância de infinito em se tratando de certificados que sejam de termopares e PT100, por exemplo. Vamos analisar um terceiro ponto. Em manômetros, por exemplo, é comum o inverso, ou seja, não ser infinito para instrumentos mecânicos. Eu não estou falando aqui em manômetros digitais de alta precisão, estou falando em manômetros mecânicos. Quarto ponto, por cálculo, o valor de abrangência também modifica conforme o valor do VEFF. Então, por exemplo, quando eu tenho algo que é diferente de infinito, né, se for infinito é 2. Se eu tiver algo diferente de infinito, esse fator de abrangência K, ele altera. Então, se eu tenho 3 leituras, aqui eu coloquei em azul. Está em azul por quê? Porque elas estão muito próximas uma da outra. Então, quando eu tenho o valor grau de liberdade efetivo e o fator de abrangência em relação às leituras efetuadas na minha calibração, ele dá infinito. Veja, o erro não está relacionado a isso. Eu posso ter erros, por exemplo, dentro da norma, que estejam dentro de uma situação onde o grau de liberdade VEFF seja diferente de infinito. É só uma situação onde mostra que das 3 leituras feitas, uma ou 2 deu fora. Então, por exemplo, aqui, são muito próximas, infinito. 797.3, 798, 798.6.4, está muito próximo. Então aqui, grau infinito. Vamos supor que eu tenho que fazer uma calibração a 903 graus, que deu 908, 907, esse aqui deu 913. Na média, eu tenho um erro que está dentro da norma, mas eu tenho um fator de abrangência mostrando que uma das temperaturas ela deu fora, mas na média e no erro estão dentro. Aqui a 994 deu um outro exemplo, que desgarrou a temperatura aí na terceira leitura. A norma fala de um erro e ele está dentro da norma, então está verde, é possível, não está errado, e é feita uma média onde eu obtenho o erro e está tudo certo. Mas o grau de liberdade deu diferente. Aqui eu estou dando exemplo de temperatura. Eu falei que para termopar e PT100 serem infinitos é normal, porém eu posso ter um outro aparelho que mede temperatura que pode dar um valor de grau de liberdade VEFF diferente de infinito. Pode ser mecânico, pode ser um termômetro. Essa foi a live 7, falando sobre grau de liberdade efetivo de certificados, para a gente poder tirar dúvida aí do pessoal que perguntou.